Salve, salve, fiel! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O Milan realmente pode tirar o André do timão? Apesar do que está acontecendo nos bastidores é mais sério do que parece. Tem proposta? Tem negociação? O Corinthians vai vender o André? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar o cenário real dessa possível transferência do André. Lembrando, gostou do vídeo? Deixa seu like, inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo aqui de futebol do Coringão. Clica no like, rapaziada. Fiel, fortalece no like que vocês ajudam demais aí. Crescimento do canal. Crédito ao canal Café do Setorista. E vamos para a notícia. A gente falar dessa possível venda do André, tá bem encaminhado para jogar no Milan. Samir, você vai cravar? Cara, eu tenho todos os detalhes aqui, o negócio está muito adiantado para fechar. Eu só não vou cravar por quê? Porque a gente tinha duas propostas de dois clubes italianos, Juventus e Milan, a mesma proposta. Aí, meu amigo, aí eu cravo aqui que fechou com o Milan, a Juve vai e aumenta 1 milhão, aumenta aí 2 milhões, enfim. A gente nunca sabe o que pode acontecer no futebol, mas eu acredito que ele vai ser jogador do Milan, tá? Tá bem encaminhado para fechar com o Milan, inclusive ele abriu mão da parte dele, né, de 20% aí, né, dos seus direitos econômicos para jogar no Milan, tá? E aí o Milan chega, né, esse valor de 24 milhões de euros e alguma coisa, não é nem 25 redondo, tá? E desse valor, o Corinthians vai ficar com 80% dos... o Corinthians vai ficar com 80% desse valor, porque é o que o Corinthians tinha, né? 80% aí, né, 80% aí do valor, né, que o Corinthians tem dos direitos econômicos, tá? Então vamos lá, ó. 100%, né? 100% que o Milan tá pagando 25 milhões de euros por 100%, dá 151 milhões,57. Quer dizer, ele tá pagando 100%, né? 25 milhões de euros, é quase 25, então vamos arredondar 25. 25 milhões de euros dá 151 milhões de reais, tá certo? O Corinthians fica com 80% desse valor. O Corinthians fica com, né, 121 milhões de reais, tá? Ou seja, né, o Corinthians fica com 20 milhões de euros. Na verdade, a negociação foi fechada por 20 milhões de euros, né? Porque 80% aí dos 25 milhões de euros é isso, né? O Corinthians fica com 20 milhões de euros, 121 milhões de reais. Os 20% dão 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, aí o André se resolveu com o Milan. O André quis, né, abrir mão disso para jogar no Milan. Aí talvez seja, Ele não quer jogar né, no Milan, a né? vontade do jogador jogar no Milan e não na Juve. Agora, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui. O jogador não repassou esses 20% para o Corinthians, tá, gente? Esses 30 milhões de reais não vêm para os cofres do Corinthians. É bom deixar isso claro. O jogador abriu mão. Abriu mão porque ele quis ir para lá. Abriu mão porque ele quis jogar no Milan. E por isso que ele está abrindo mão desse valor. Ele não pegou os 20% dele e repassou para o Corinthians. Exatamente. O Corinthians ficar com 151 milhões. Não. O Corinthians está recebendo 120 milhões de reais nesse negócio. O que tá ótimo. Na verdade, tá ótimo. né, 80% do valor da venda, tá certo? Então essa é a informação que a gente tem para passar para vocês, informação importante que foi exclusiva ontem aqui no canal Café do Setorista. Falem do cafezinho, do cafezeiro, mas a gente continua dando informação exclusiva. Ontem eu falei para vocês que a chance de vender era muito grande, porque o Corinthians não tinha recusado a proposta, e o Corinthians me confirmou que não tinha recusado a proposta e me confirmou que tinha as duas propostas, tá? Da Juventus e do Milan, entendeu? E hoje, né, encaminha o Milan para fechar com o André. Agora, por que o Milan levou essa? Né? Porque, na verdade, ofereceram a mesma coisa. Deve ter sido uma escolha do jogador, enfim. Ou então, aquilo que eu falei para vocês, pode ser a forma de pagamento do Milan que é melhor. E agora, entrega. Milan ou Juventus? André deve já se apresentar ao Milan após a Copa do Mundo. Então, ele fica como jogador do Corinthians até o meio do ano. O Corinthians perdendo uma joia importantíssima do seu elenco, um jogador que realmente, eu acho que o Milan vai revender o André assim por milhões e milhões, né? Não é à toa seria que até o interessante, tá né, se eu tivesse ficado com alguma coisa, eu vou até apurar, quem sabe, né? Ficou escondidinha essa informação aí, mas enfim, pelo que eu saiba por enquanto, tá? O Corinthians aí ficando com o valor aí, com 80%, né, desses 25 milhões de euros, quer dizer, ficou com 20, né, milhões de euros, na verdade. Então, 20 milhões de euros pela parte dele. O que o André vai fazer com a parte, né, dele com o Milan, aí é problema do André, tá? O que nos cabe aqui é passar em relação ao Corinthians. Então, gente, informação exclusiva do canal Café do Setorista ontem e hoje avançando o Milan,
né, para o André ser jogador do Milan por, né, esse valor que eu te passei ontem, 24 alguma coisa, arredondei para 25, pode pôr 25 aí, tá bom? 25 milhões de euros, o Corinthians fica com 80% desse montante, 20 milhões de euros, cerca de 121 milhões de reais, e o André, né, tem tudo para ser jogador do Milan. Sabe, você está cravando? Quase, né? Vocês perceberam que quase. Por que eu não falo assim, ele é jogador do detalhes, Milan? é Cara, coisa os dois clubes mínima. ofereceram a mesma coisa. Vai que a Juve cobre, dá 1 milhão a mais de euro. 1 milhão de euros a mais são 5 milhões, mais 6 milhões de reais, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Então eu só estou sendo prudente, como eu sempre sou, tá? E tenho agido assim há muito tempo já no canal. Mas, gente, acho muito difícil que o André não seja jogador do Milan, tá? E vai embora depois da Copa do Mundo. Então, o Corinthians perdendo aí um dos seus grandes jogadores, das suas principais revelações, e está indo primeiro que o Bidon, né? Eu acho que tem tudo para emplacar, para ser jogador de Premier League, jogador de Barcelona, Real Madrid, enfim, né? Dá para imaginar o André jogando em grandes clubes do futebol europeu. O Milan é um grande clube, né? Quem é das antigas sabe que o Milan já dominou o mundo, né, velho? É um baita de um clube, claro que hoje não tem, né, a mesma força, né, dentro de campo que tinha antigamente, mas é um clube de muita tradição. Enfim, André está indo embora, gente. É isso, né? Tem tudo para deixar o Corinthians Infelizmente, para jogar o no Milan. É destino uma do pena, mas André. enfim, o Corinthians precisa de dinheiro, O André não joga recusou a muita bola, oferta, não é pouco, né? muita, Eu muita acho que até bola dava mesmo. para vender por um valor mais alto mais para frente, só que o mais para frente a gente nunca imagina como o jogador vai estar, como o Corinthians vai estar. Cara, é uma situação muito difícil de opinar. Estamos falando de um clube que hoje, né, infelizmente, vive sérios problemas financeiros. Dava para vender por mais? Claro que dava. Mas Mas, como é que né, segura trata-se aí esse de um tanto de clube dinheiro? hoje Como é muito que segura um endividado cara desse? e, Não enfim, tem como e o segurar. André acabou sendo um ativo, né? Acho que o Corinthians vai vender mais atletas, né? Enfim, e o André não vai ser o primeiro, por isso o Corinthians contratando agora, contratando jogadores, contratou jogadores, bastante jogadores acima dos 30 anos, né? E tá vendendo um jovem. Então o Corinthians eu acho que tem que ir para o mercado depois para trazer jogadores mais jovens, né? E aquilo que eu falei em relação ao Jesse Lingard, pô, parece uma contratação legal. Eu, pô, acho legal. Só que é uma contratação que não vai te dar retorno lá na frente. Nem ela, nem o Zacaria, Então nem ele o vai vir Gabriel dentro de campo, Paulista. né? Ganhando Vai te dar o título. retorno técnico agora, tá? Espero que Exatamente. dê, todos esses dê o retorno técnico, como já tem dado o Gabriel É um Paulista. Só que risco, lá né? na frente É você, um risco. né, você tá trocando, você tá vendendo jogadores e você tá comprando jogadores que não vão te dar retorno. O Caio César, por exemplo, o Corinthians vai precisar comprar para um dia vender para dar retorno. É uma idade boa para isso. Então a gente tem que abrir o olho em relação a isso também, né? De ficar vendendo jogadores e ficar trazendo jogadores meio coroas aí, né? A gente tá num estilo, vou jogar limpo com vocês. É que vocês, uma hora, vocês vão acordar ainda, tá? A gente tá num estilo meio Fortaleza de contratar, entendeu? João Ricardo vem aí com 38 anos, o Zacaria é acima dos 30, o Gabriel Paulista acima dos 30, mas vingou show, o Lingard acima dos 30, tomara que vingue show, né? Enfim, então a gente, assim, sinal de alerta ligado, tá? Sinal de alerta ligado. Depois você fica falando, Samir é passaporte. Eu tô falando a real. Se eu tivesse, aqui não passa pano pra ninguém, não. Tô falando a real. Sinal de alerta ligado. Você sabe quantos gringos o Fortaleza tinha no ano passado? Acho que 15 gringos. Eu vou trazer a lista para vocês. 15 jogadores. Um monte de contratação inútil, tá? Eu vou trazer a lista para vocês. Então, sinal de alerta ligado no Corinthians, tá? Mas não pode falar, porque, enfim, aqui assim, quando encanta a serpente já era e não pode falar, tá? Mas olho aberto, André encaminhado aí com o Milan e atento aí, vamos ficar atento com o mercado do Corinthians daqui para frente, hein? Vai precisar rejuvenescer esse Tá elenco aí, coberto. tá bom? Samir Carvalho está coberto de razão, rapaziada. O Corinthians está contratando jogadores com a idade muito avançada. Mas por quê? Por conta da idade avançada, por conta de estar livre no mercado, fica mais fácil contratar esse tipo de jogador. A situação real financeira do clube é o que dá para fazer. Arriscado é. Mais para frente vai ter que configurar tudo isso? Vai ter que configurar tudo isso. É o que tem para hoje, rapaziada. Lembrando, gostou do vídeo? O like e se inscreva para estar acompanhando todas as notícias do Coringão. Tamo junto, até a próxima. Obrigado você que ficou até aqui. É nóis e vai Corinthians.